E aí, Cobasi Lovers, boa tarde, boa tarde. Mais uma vez aqui na TV Cobasi ao vivo, nesse formato diferentão agora, né, com essa pandemia, a gente aprende a refazer as nossas atividades, inclusive o nosso programa. Eu sou o Thiago Sá e eu estou muito feliz de receber vocês aqui mais uma vez essa quinta-feira para falar sobre gatos castrados. O programa de hoje é um oferecimento Royal Canin. E como convidado, a gente recebe o Eduardo Zanelli, que é da comunicação científica lá da Royal Canin. Tudo bom, Eduardo? Tudo bom, Thiago? E você? Tudo ótimo. Eduardo está falando lá do país São José do Rio Preto, né, Eduardo? Quase isso. Muito sol aí hoje? Bastante, rapaz. Tá quente, viu? Hoje aqui em São Paulo também tá quente pra caramba, viu? E mais uma vez a gente tem a honra de receber a nossa grande amiga, doutora Aline Oliveira, da S-Pet Vila Lobos, que é a clínica veterinária parceira da Cobasi Vila Lobos. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Thiago? Estou super feliz de participar de novo. Obrigada pelo convite. A gente que agradece você mais uma vez aqui. A Aline hoje conseguiu um tempinho lá da clínica. Se vocês repararem atrás dela, ela está nesse momento na clínica onde ela realiza os atendimentos. Conseguiu uma pausa ali na agenda dela só para falar com a gente sobre os gatos castrados. Então vamos lá. Se você quiser fazer qualquer pergunta ou para o Eduardo, que é da comunicação científica lá da Royal Canin, ou para a doutora Aline, é só escrever aqui nos comentários que sua resposta pode vir ao vivo, tá? Todas as dúvidas sobre gatos castrados, sua alimentação, sua saúde, por aí vai. Então, para começar, eu quero saber do Eduardo o seguinte: a castração a gente sabe que é uma prática comum defendida por muitos veterinários, zootecnistas, enfim, estudiosos aí dos animais. Eduardo, quais são as principais vantagens da castração em gatos? Bom, a gente pode falar que a principal vantagem da castração em gatos é evitar uma reprodução indesejada, né? Evitar a superpopulação, enfim, um crescimento populacional de uma maneira indesejada. Mas aí a gente tem na castração algumas outras vantagens que são paralelas, vamos assim dizer, com elas, tá? Uhum. A gente tem algumas vantagens comportamentais, então os gatos, os machos, eles evitam de marcar território, as fêmeas perdem aquele comportamento de cio, onde elas têm um miado bastante característico e que incomoda muita gente. A gente evita com que os gatos briguem, a gente evita fugas, tá? E um dado interessante para a castração de gatos é que as estatísticas mostram que os gatos castrados eles têm uma expectativa, comparado com um gato não castrado, do dobro de tempo. Então, se a gente for pensar aí num gato não castrado vivendo 10 anos, a gente tem um gato castrado podendo viver aí o dobro disso. Sim. Muitas pessoas têm a dó de castrar porque acham que o processo reprodutivo é importante para o gato, mas segundo você falou, a principal vantagem é evitar ninhadas indesejadas, né? Exatamente. Se a gente for parar para olhar o ciclo reprodutivo dos gatos, né? A gatinha ela entra no cio a cada 21 dias. Então, teoricamente, 21 dias depois dela ter a ninhadinha, ter os bebezinhos, ela pode emprenhar de novo. E 2 meses a gente tem outra ninhada. Sim. Então, tem uma importância bastante legal com relação a isso. É uma importância social, né? Quem acompanha a Cobasi sabe que a gente tem uma grande preocupação com esse aspecto social com os animais abandonados. E se hoje a gente vai numa ONG e tem, assim, uma série de ONGs, a Cobasi é parceira de diversas, com centenas, com milhares de gatos esperando uma nova família, foi porque outros tantos lá atrás não foram castrados. Então, exatamente, a gente só consegue evitar esse problema a longo prazo castrando o máximo possível dos animais, né? E assim a gente evita os abandonados. Você falou também da questão comportamental, que reduz um pouco a agressividade, e também da longevidade. Ao longo do programa, a gente vai passear um pouco mais por esses assuntos, né? Doutora, e aí o Eduardo, né, que também é doutor, também é veterinário, né? O Eduardo falou um pouco sobre a questão da castração, da saúde do gato, que é bom para o gato, né? E muita gente pensa o contrário, existe todo um preconceito em relação a isso, né? Um preconceito em relação ao gato sofrer durante o processo de castração. Como que funciona uma castração num gato? Oi, Thiago. Então, hoje a medicina veterinária não é mais a mesma de 20 anos atrás.
Então, assim, alguns conceitos mudaram muito, né? Principalmente o conceito relacionado a controle de dor, anestesia segura, cirurgias minimamente invasivas, técnicas cirúrgicas mais adequadas a animais pequenos. E o gato, ele, apesar de existirem cães do mesmo tamanho dele, ele tem uma estrutura física, anatômica, fisiológica totalmente diferente. Então, hoje existe um processo de castração para o gato que, assim, ele praticamente minimiza muito essa parte da dor, do incômodo pós-cirúrgico, das complicações, inclusive, pós-cirúrgicas. Então, assim, a gente já tira um pouco desse fardo de que a castração é uma maldade, é uma judiação, que vai sofrer no pós-operatório. A grande maioria dos gatinhos castrados, tanto machos quanto fêmeas, eles vão para casa horas depois da cirurgia, andando felizes, comendo, sem nenhuma dor. Hoje em dia a gente utiliza protocolos anestésicos e analgésicos bons, seguros. Então, assim, eles vão para casa se sentindo bem, sem nenhum problema assim, associado com dor e com um pós-cirúrgico complicado. Então, assim, a gente já tira um pouco desse fardo que fica também na cabeça do dono, né? De, ele vai sofrer, vai doer. É uma coisa bem tranquila. A maioria dos gatos vai numa boa, tanto machos quanto fêmeas. Então, a gente consegue fazer um trabalho hoje muito mais tranquilo, muito mais ético, muito melhor para eles. O pessoal tem muita dó de castrar macho, principalmente, né? Tem toda aquela questão, mas é uma questão psicológica. Envolvendo cultura, né? Porque o testículo do macho, ele é aparente, o ovário, ele não é aparente. Então, a gatinha castrada ou não castrada não tem diferença física externa nenhuma. Então, é mais fácil para o tutor tolerar aquela mudança, sendo que ele não está vendo. No macho, não. Ele sabe que ali existe um testículo, que precisou ser retirado. E aí tem todo esse trabalho da alteração visual. Mas, assim, para o gato, sem dúvida nenhuma, é melhor. Então, a gente tem que pensar no que é melhor para eles, né? É um processo demorado, doutor, essa castração? Assim, é uma anestesia geral, uma anestesia local, o corte é muito grande? Na prática, assim, o tutor, o que ele vai encontrar na hora que ele for castrar o animal dele? Nos machinhos, eu vou falar sobre os machos e depois eu falo sobre as fêmeas, tá? Para a gente separar um pouquinho. No machinho, é uma cirurgia externa, a gente mexe na região só da bolsinha escrotal, onde estão alojados os testículos. Então, assim, um pontinho que leva, em geral, a não ser que o gato seja muito grande, às vezes pode levar 2 pontinhos, mas é uma cirurgia externa, com pós-operatório muito tranquilo. Na maioria dos casos, às vezes nem precisa o tutor intervir de maneira assim, em casa, fazer curativo, essas coisas, dá pouquíssimo trabalho, tá? Vai para casa no mesmo dia. É uma anestesia que tanto para o macho quanto para a fêmea precisa ser geral, o gatinho precisa dormir. Hoje a gente trabalha com anestesias, existem vários tipos de anestesias. A anestesia mais segura, que é mais utilizada na clínica, é a anestesia inalatória, onde tem todos os controles dos parâmetros do gato, então ela é bem mais segura por causa disso, e a recuperação anestésica também é mais rápida. Como ela é inalatória, depois que o animalzinho para de inalar aquele produto, em poucos minutos ele já está de pé de novo, já está tudo bem com ele. Na fêmea, a gente faz uma cirurgia um pouquinho mais invasiva que a do macho, porque, como a gente estava conversando antes, a gônada do macho ela é externa, ela é aparente, e a da fêmea ela é intraabdominal. Lá vem os veterinários com esses nomes bacanas. Gônada, em português comum, o que é a gônada, doutora? Gônada é a estrutura produtora de gametas, né? O testículo do macho. Olha lá, gameta também não ajuda. É o testículo do macho e o ovário da fêmea. E os ovários nas fêmeas, isso. Como a fêmea está com o ovário intraabdominal, como as mulheres, as gatas, as cadelas têm o ovário intraabdominal. Então, a gente precisa fazer uma incisão pequena no abdômen e fazer a retirada desses 2 ovários e do corpo uterino. É um pouquinho mais demorado que no macho, mas, em geral, é bem tranquilo de fazer com técnica minimamente invasiva, levando 1 ou 2 pontos, né? Vai para casa no mesmo dia também, salvo situações de emergência, mas é uma cirurgia feita de rotina na maioria das clínicas, então
Muitos profissionais estão habituados a fazê-la de maneira correta, segura. Tem que ter essa conversa, essa confiança com o seu veterinário. Ele precisa te explicar o que vai acontecer, como vai acontecer e como que vão ser as expectativas, né? Do transoperatório, do pós-operatório. Mas, em geral, é muito tranquilo. Ah, muito legal. E assim, a castração é um processo tão corriqueiro, como a doutora falou, que no geral, quando você adota um gato numa ONG, ou mesmo o pessoal que pega um filhote num gatil, por exemplo, um gato de raça, eles já vêm castrados. Então, é um processo tão corriqueiro que as instituições, ONGs ou gatis, que se preocupam realmente com essa procriação, já entregam para os tutores, para a família, o gato castrado. Ô, Eduardo, existe algum ponto de atenção na castração? Tem alguma consequência negativa associada à castração? Tiago, a principal ponto de atenção se a gente for falar de castração, é o cuidado que a gente tem que ter pós-castração com relação ao ganho de peso nos gatos, tanto macho quanto fêmeas. A literatura traz, né, a ciência traz que a castração ela diminui a taxa metabólica, então diminui o metabolismo desses gatinhos em torno de 30%. Tem outros estudos que mostram também que existe uma diminuição natural na atividade física. Então, a gente tem diminuição na atividade física e a gente tem a diminuição no metabolismo desses gatos. Então, o ganho de peso é um ponto de atenção bastante importante. Outros dados que a gente tem é que os gatos eles têm um aumento incrível de apetite, não se sabe ainda o porquê, mas que eles têm um incrível ganho de apetite 48 horas após a castração. Então, 3 coisas: diminuição da atividade física, diminuição do metabolismo e aumento de apetite. Então, o principal ponto de atenção... por que aumenta o apetite, mas 2 dias depois ele já começa a querer comer mais. Exatamente. Os estudos mostram que os gatos, eles têm um metabolismo muito rápido com relação às respostas hormonais. Então, por isso que isso acontece tão rapidamente, né? Então, o principal ponto de atenção é relacionado a ganho de peso. Tá? Os trabalhos mostram que após 3 meses de um ganho de peso, se ele não estiver comendo uma alimentação correta, com um manejo correto, os gatos têm uma tendência, 40% deles têm uma tendência a ganhar bastante peso, saindo do sobrepeso e indo para a obesidade. Então, esse é o principal ponto de atenção relacionado à castração. Ganho de peso. Doutora, você vê isso na clínica, no dia a dia? Vem muito gato gordinho aí para ser cuidado? Tem, Thiago, tem bastante. O manejo pós-castração, ele é um dado que precisa ser pensado desde o começo, né, para a gente não ter que intervir só quando o gatinho já está com aquela obesidade bem significativa. É bem melhor prevenir mesmo. Ontem eu atendi uma gatinha que está com 8,5 kg. Então, assim, ela teria que estar pesando 4 quilos. É só 2 então, gatas. Assim, só o peso de 2. Então, só que são 2 gatas no esqueleto de uma só, na articulação de uma só, um só pâncreas para resolver isso tudo. Então, assim, se a gente pensar nessa gatinha, por exemplo, se quando ela tivesse 1 ano, quando ela foi castrada, lá atrás, a gente pensasse no manejo alimentar dela, hoje em dia ela não estaria com 9 anos pesando 8 quilos, que é muito mais difícil da gente reverter do que a gente pensar num trabalho preventivo. Então, tem que pensar nisso mesmo, como foi dito, a taxa metabólica diminui muito, então, assim, metabolismo diminui, o gasto diminui, se a quantidade de caloria que entrar for a mesma ou maior, a gente vai ganhar obesidade. A Rafaela está acompanhando aqui a nossa live e ela está falando que o gato dela tem 10 quilos. Tá pesadinho também o gato dela. Ela fala assim que talvez pode ser por conta do estresse que aumenta logo após a castração, o uso de colar elisabetano lá após cirurgia e tal. Ô, doutora, é verdade que muda o comportamento do gato? O Eduardo até falou assim que ele fica, maioria das vezes ali, é uma tendência de ficar menos agressivo, mais sociável. Tem essa mudança após a castração? A mudança relacionada à castração, ela está relacionada principalmente com o comportamento reprodutivo. Nos machinhos, diminui a vontade... O gato, ele é um animal territorialista, então ele gosta de saber o que está acontecendo na região ao redor de onde ele mora. Isso é muito pronunciado principalmente nos machos, porque ele quer disputar território com outros machos, nos machos não castrados, no caso.
e também para procurar fêmeas que possam estar aptas à reprodução, aquelas fêmeas que estão no cio. Então, ele vai sair para procurar duas coisas: machos para disputar território e fêmeas para procriar. Então, quando o gato é castrado, ele diminui totalmente esse desejo, essa necessidade dele de sair para fazer essas duas tarefas. Então, assim, isso é uma mudança de comportamento importante. O gato fica caseiro, o macho, né, principalmente. Sim. Então, assim, além dele ficar caseiro, ele fica mais tolerante com outros machos, né, e com outros gatos do mesmo núcleo familiar, da mesma casa. Então, essas são as alterações principais, além de não realizar marcação de território através de micção, que são aquelas urinas em locais inadequados que incomodam tanto a gente, né? Então, esse xixizinho que eles fazem fora do lugar, os machinhos, eles fazem principalmente para deixar o cheiro deles de hormônio, de feromônio, quando ele vai castrado, o território, né? Que ele é o dono daquele espaço. Ele determina que é o território dele. Então, essa é a principal característica relacionada do macho não castrado e castrado. Na fêmea, o comportamento também reprodutivo, como foi dito também, o cio, ele vem a cada 3 semanas, a cada 4 semanas no máximo. Então, uma vez que a gente tira os ovários, ela não vai mais ter cio, então ela não vai mais ter esse comportamento de querer sair, de querer procurar um parceiro, então ela não vai mais rolar no chão, ficar miando, né? Essa parte de comportamento relacionado ao cio, ela fica anulada mesmo. Mas eles continuam sendo gatos amorosos, brincalhões, espertos, caçadores, nada disso muda. A personalidade do gato se mantém, curiosos, né? Afetuosos, tudo isso se mantém. Né? Ele não vai deixar de ser o seu gato. Ó, doutora, a Janete Marins, que está assistindo a gente, fala assim, o gato dela tem mais idade de 4 anos, que é para parar de marcar território. Talvez a castração ajude, caso ele não seja castrado, né? E ela também pergunta, a Janete, se eles precisam de alguma ração especial. E aí eu quero aproveitar agora, Eduardo, para fazer aquele merchan, né? A gente vai começar a falar de alimentação para o gato castrado, para evitar a obesidade. E a Royal Canela tem uma linha especializada para isso, não é, Eduardo? É isso aí, a gente tem uma linha especializada pro gato castrado, por conta de todas essas mudanças metabólicas, inclusive para o filhotinho castrado, que é muito importante. Como que chama essa linha? Fala um pouco dela pra gente. A nossa linha Sterilized, né, ela contempla, então, alimentos para diferentes categorias, então, filhotes, adultos, idosos, castrados. A gente tem alguns produtos que ajudam, inclusive, no controle do peso para animais que são mais glutões, para animais que precisam de mais fibra. A gente tem uma linha de alimentos bastante completos, exclusivos para gatos castrados. E o que ela difere do alimento tradicional para o gato? Basicamente, a gente tem um conteúdo adaptado de vários nutrientes e uma formulação bastante adaptada para vários nutrientes, para principalmente focar em manutenção do peso e saúde de trato urinário, que são os dois principais problemas. A saúde do trato urinário é o principal problema de gatos, de uma maneira geral. De uma maneira geral. Mas principalmente com relação aí ao controle do peso por conta dessas mudanças metabólicas. Então a gente acaba tendo um alimento voltado por uma quantidade de proteína maior, para a gente manter a tonicidade, a quantidade de massa magra desse gato que a gente quer, que ele perca gordura, ou que ele não ganhe gordura, mas que ele mantenha a massa magra. O equilíbrio mineral, então, para a saúde urinária, fontes adaptadas e fontes especiais de fibras, então, que também a gente sabe que, como os gatos diminuem um pouquinho a atividade, eles passam a maior parte do tempo se lambendo, fazendo o seu asseio diário, o seu asseio pessoal. Então, fontes adaptadas de fibras também vão ajudar, por exemplo, a não formação de bola de pelo. Então, cada alimento da linha Sterilized, né, na linha para gatos castrados, vai ter uma recomendação e um benefício específico. Legal. E aí a linha Sterilized a gente encontra só a versão filhote, versão adulto, né? E é só Exatamente. A linha seca ou a gente tem a úmida também? A gente tem linha úmida também, Thiago, que hoje a gente sabe que o alimento úmido é bastante importante para saúde tanto do trato urinário, mas a saúde mental também do gato, né? Estimular o gato a comer de várias formas diferentes faz com que ele tenha uma saúde mental também.
A gente hoje vem falando muito sobre o mix feeding, né? A gente fez até um programa sobre isso, que é justamente a combinação entre alimentação seca e alimentação úmida. E se você tem um gato castrado e seu veterinário indicar, é importante levar no veterinário, fazer aquela avaliação, se o veterinário clínico falar, ó, vai pela Royal Canin Sterilized, tem a opção seca, a opção úmida para fazer essa combinação e assim o gato vai ficar mais saudável e com controle de peso, né? Doutora Aline, qual que é a melhor idade para se castrar um gato? Olha, assim, o ideal é castrar ainda filhote, tá? Para evitar mudanças de comportamento que às vezes podem ser não tão reversíveis assim, como a moça que entrou em contato, eu esqueci o nome dela, falou que o gatinho tem 4 anos e ainda marca território. Janete. Isso. Pode ser que a castração beneficie ele nesse sentido. Castrou, ele parou de marcar território, mas às vezes ela é tão tardia que pode ser que o comportamento se mantenha. Então, assim, para evitar esse tipo de comportamento, o ideal é castrar mais novinho. Na fêmea, a castração antes de 1 ano de idade, antes dela ter entrado no cio várias vezes, de ter tido muita exposição hormonal, ela é benéfica na prevenção do tumor mamário. Então, assim, tem uma fêmea, quero castrar. Castra ela com 6 meses, 7 meses, é uma idade que ela já está grande, assim, já tem peso, já é uma cirurgia menos problemática de ser feita. É muito ruim castrar muito novinho. Em muitos casos, os animais que vêm de castração em massa, por exemplo, de mutirão, de ONG, eles precisam ser castrados muito novos, porque para fazer controle populacional mesmo. Então, nesses casos, não tem outra saída, eles vão, às vezes, ser operados com 3 meses, 4 meses, bem bebezinhos mesmo. Sim. Às Antes vezes de entrar até no menos. primeiro cio, né, no caso da fêmea. Antes do primeiro cio, os machinhos muito bebês ainda. Nesses casos, é interessante por causa do controle populacional, é uma coisa que vai ser vantajosa para a maioria dos gatos, vai evitar nascimentos desnecessários. Mas se você está com um gatinho e consegue escolher o momento ideal para castrar, o ideal é deixar ficar um pouquinho maior, com 6 meses, né? O machinho com 5 meses, 6 meses, está ótimo para castrar, a fêmea também. Porque já evita alguns problemas, às vezes, relacionados com o desenvolvimento do aparelho urinário, tá? Principalmente no macho, que pode ter um probleminha de hipoplasia de uretra, se ele for castrado muito pequeno. Hipoplasia. Mas se você puder escolher... Vamos voltar, doutora. Hipoplasia de uretra, o que é isso? A uretra é o canalzinho por onde sai a urina, tá? E se o gatinho for castrado muito bebê, às vezes a uretra não se desenvolve como poderia, ela pode ficar um pouco mais estreita. E a uretra do gato, por natureza, ela já é minúscula. Já é minúscula. Então, a gente vê muitos daqueles problemas relacionados com obstrução uretral, do gatinho que não consegue fazer xixi. Então, se a gente pensar individualmente em cada gato, o ideal é castrar o machinho, às vezes, com uns 4 para 5 meses, até 7, tá uma idade ótima. Tá? Mas não significa que porque ele foi castrado mais cedo, veio da ONG ou veio do gatinho, que ele vai ter algum problema. Sim. Isso a gente tenta minimizar os problemas, né? Então, se puder escolher, castrar com 5 meses, né? Com essa idade que ele já está mais desenvolvido. É sempre importante a gente lembrar que cada gato é um gato individualmente. Cada gato é um gato. Então, tem que levar no médico veterinário especializado em gatos e ele vai fazer essa avaliação. E se pela avaliação do veterinário falar, olha, vamos segurar, vamos castrar com 10 meses, com 1 ano, segura, né? Se o veterinário falar, não, dá para castrar agora com 4, com 5 meses, vamos. Porque também não dá para ter essa certeza de que o gato vai ter um problema se castrar muito cedo, né? Cada indivíduo... Lógico, tem gato que com 4 meses está enorme, tem gato que com 4 meses está pequeno. Então, é muito individual, tem que ser avaliado caso a caso. Muito bom. O Eduardo, quanto tempo após o procedimento da castração é legal fazer a alteração, aí, a mudança da alimentação? Bom, como a doutora Aline falou, os gatinhos e as gatinhas, eles saem como se nada houvesse acontecido da castração. Então, a gente pode fazer essa troca já... É costume, na verdade, os veterinários já prescreverem a troca do alimento, né? Assim que o gatinho sai da clínica veterinária. Então, se a gente lembrar que
pós 48 horas, o gato ele já vai ter um aumento no apetite dele, ele já pode fazer essa troca do alimento. Só lembrar que a troca do alimento ela precisa ser gradativa, né, Thiago? Então a gente precisa substituir o alimento novo pelo alimento antigo em porções. Geralmente a gente faz porções aí, ou proporções de 20% a 25% ao longo de uma semana. Se a gente estiver falando de gatos filhotes. Se a gente estiver falando de gatos adultos, eles são um pouquinho mais chatinhos para comer. E aí essa transição ela pode se estender por até um mês. Então, uma semana a gente faz 25% do alimento novo, do alimento sterilized, por exemplo, em troca do alimento antigo. Na próxima semana 50% antigo, né? E assim vai indo. Exatamente. Mas a troca ela é recomendada ser feita já no momento que a gente faz a castração. Lembrando Voltou que também... casa, Pode falar, Thiago, desculpa. Voltou para casa com o gato, a gente já pode iniciar o processo de transição. Exatamente. E lembrar também que esse processo de transição ele é importante porque os gatos eles têm uma sensibilidade um pouco maior para o alimento, né? Uhum. Então, a mesma coisa deve ser feita com alimento úmido. Se o seu gatinho não está acostumado a comer, se ele é um gato adulto já, a gente pode começar a fazer a introdução do alimento úmido pelo mix feeding, principalmente, que vai chamar mais a atenção do gato. E essa transição deve ser feita ao longo, respeitar a necessidade do gato, né? Nem todos os gatos são iguais e eles são um pouco diferentões com relação ao hábito, ao manejo alimentar, se comparado com os cães. Sim. Aproveitando, a Soraya Lopes perguntou se essas informações se aplicam também para cães. Não, né, doutora? Não, infelizmente. Por que não? Então, na verdade, assim, algumas coisas vão coincidir, tá? Mas como a gente hoje está super falando sobre gatos, essa pauta foi bem específica mesmo, então a gente direcionou muito as respostas para a espécie felina. Mas, assim, eu acho que no outro momento a gente pode tirar dúvida a respeito de cães. Algumas coisas realmente coincidem. As idades e as taxas metabólicas, e principalmente a questão dos comportamentos e das épocas de cio, elas são muito diferentes mesmo. Então, eu acho que tem muita coisa que não funcionaria para cão. Mas eu acho que sempre vale a pena, como o Thiago falou, sentar e tirar dúvida com o veterinário. Quero castrar meu cachorrinho, no caso, e ele te explicar tudo direitinho, né, com bastante cuidado para não restarem dúvidas. Mas é que hoje essa pauta está mais específica mesmo para gato, eu acabei direcionando as respostas para os felinos mesmo. Ô, Soraya, o que você tem que imaginar? E Soraya e as demais pessoas que estiverem com essa dúvida, pensa que o cão e gato são animais muito diferentes. O hábito é diferente, a alimentação tem que ser diferente. Existem, como a doutora falou, uma série de similaridades entre eles em relação a partes aí, ou vamos colocar detalhes do desenvolvimento. Mas, essencialmente, são organismos que funcionam de jeito completamente diferente. Então, o que a gente fala para gato, nem sempre vai valer para cão. No caso de castração, não vale. No caso de alimentação, se a gente parar pelo conceito de que existe a possibilidade de ganhar peso, sim, é similar. Bom, fora isso, já não tem muita similaridade mais, né? Muito bom. Pessoal, a gente vai fazer um break rapidinho, tá? Fica ligado, esse programa vai hoje até às 17 horas, até às 5 da tarde, ao vivo. Manda as perguntas aqui nos comentários que a gente vai responder ao vivo com o Eduardo e com a doutora Aline. Assim que a gente voltar, vai um recadinho aí do Royal Canin. Assim que a gente voltar, a gente continua com o nosso bate-papo. Até já!
E aí, Ecobase Lovers, estamos de volta falando hoje sobre gatos castrados, um oferecimento de Royal Canin, especialmente Royal Canin Sterilized, que é uma linha de ração específica para o seu gato castrado. Doutora Aline, mais uma vez hoje conosco, o Eduardo, que é da comunicação científica lá da Royal, falou sobre a adaptação da ração, né, como fazer essa mudança. E falou sobre como os gatos, muitas vezes, são exigentes em relação à alimentação que eles consomem, especialmente os gatos adultos. Como que você sugere fazer essa adaptação para um novo alimento? Então, Thiago, assim, isso depende muito de quantos gatos você tem em casa, tá? Uhum. Se você tem só um, eu vou começar, por exemplo, tenho só um gato ou tenho 2 gatos na mesma faixa etária. O ideal é apresentar o alimento para o gato de maneira lúdica, para que ele entenda que aquilo é uma novidade. Gato gosta muito de novidade, eles ficam curiosos, sacode o pacotinho na frente deles, para eles entenderem que aquilo é uma coisa para eles. Uhum. E, como o Eduardo falou, a gente precisa fazer a troca de ração gradual. Ele comia um alimento, a gente quer introduzir outro. Então, precisa fazer aquela troca que vai demorar alguns dias, né? Associando os 2 alimentos durante esse processo. É uma coisa, às vezes, um pouco chata de explicar. Ao vivo é um pouco melhor, assim, com um tutor na frente mostrando os pratinhos, para a gente entender como é que vai fazer. Mas, resumidamente, misturar a ração antiga com a ração nova e ir fazendo a retirada gradativa da ração antiga até ficar só a nova, tá? Esse processo pode demorar 5 dias, 7 dias, depende da tolerância do gato. Um gato que, quando ele estranha a presença de só uma ração mais nova, ele regride, ele começa a comer menos. Aí, às vezes, a gente tem que recomeçar o processo, tem que ter paciência. Sim. Mas, assim, os gatos, em geral, quando a gente oferece principalmente um alimento que é de qualidade, que é palatável, que tem um pellet feito de uma maneira adequada para cada idade, para cada raça, eles aceitam bem, tá? Então, assim, o alimento ele tem que ter um cheiro que atrai o gato, ele tem que ser acondicionado corretamente, a embalagem tem que ser adequada, tem que ser guardado, armazenado em casa também no local onde não pegue umidade, não perca o cheiro. Sim. Então, tem tudo isso relacionado. E a gente sabe, né, os tutores que oferecem para os seus gatos a ração Royal Canin sabem que ela é extremamente palatável, que o odor dela é extremamente atrativo, então esse processo de transição acaba facilitando, né? O Eduardo... Pode se tornar até mais fácil. Pode se tornar até mais fácil. 2 coisas antes. Então, a Rafaela tá falando assim, a gente quer sorteio de ração. Rafaela, eu vou falar para você o seguinte, vai lá no perfil da Royal Canin e fala assim, Royal, a gente quer promoção de Royal Canin Sterilized na Ecobase. Então, quem utiliza a ração Royal Canin Sterilized, vai lá no perfil da Royal e pede para eles fazerem promoção aqui. Aí a gente volta para contar se vai ter promoção, tá? Ô, Eduardo, o tutor, ele deve diminuir a quantidade de ração para o gato após a castração ou mantém a mesma quantidade? Thiago, lembrando que, na verdade, diminuir pode ser que por um tempo a gente consiga barrar esse ganho de peso, mas o ideal, na verdade, é a gente mudar esse alimento, né? A gente estava lidando com um alimento, sei lá, de filhote ou de adulto, e agora o ideal é a gente passar a fornecer o alimento sterilized, o alimento para gatos castrados. Então, o foco, na verdade, não é diminuir a quantidade. Porque quando você diminui a quantidade de alimento, a gente pensando, né, em energia, que é o que faz engordar ou emagrecer. Se eu diminuir a energia, consequentemente, eu vou ter que diminuir a quantidade. Se eu diminuir a quantidade, eu vou estar diminuindo vitaminas, minerais e todos os outros nutrientes. Então, o ideal... O cenário ideal, o correto, a recomendação é a gente mudar o alimento para um alimento sterilized, porque aí sim, ele já vai ter uma energia controlada, mas todos os outros nutrientes em níveis adequados. Sim, e lembrando, né, pessoal, que a ração, qualquer ração, especialmente da Royal Canin, na embalagem tem a quantidade indicada diária daquela alimentação. Aí, de acordo com a orientação do seu médico veterinário, você vai fracionar ao longo do dia para atingir aquela quantidade. Né? Quando a gente fala em reduzir a alimentação, a gente não pode fugir disso, né, Eduardo? Daquilo que foi estudado, a ração ela é feita com uma formulação que chega numa quantidade de gramas, né, um peso ideal, um volume ideal de ração para oferecer para o gato por dia. É isso que a gente tem que respeitar, né?
Exatamente. E lembrando também que a recomendação, né, do rótulo, ela leva em consideração a maioria dos gatos. Então, muitas vezes a recomendação do rótulo, ela pode funcionar para você, como ela não pode não funcionar da maneira correta. Então, é sempre bom ter acompanhamento do médico veterinário, né, recomendação do médico veterinário, e a gente ficar de olho, porque muitas vezes, sei lá, se o seu gato é muito ativo, se ele gosta muito de brincar, os 50 gramas lá por dia pode ser pouco para ele, porque ele se movimenta muito. Então, é sempre bom ter esse acompanhamento do médico veterinário também. Muito bom. Ô, doutora Aline, a gente já falou sobre isso, mas como tem muita gente chegando agora, vamos voltar de novo nesse assunto. Por que os gatos ganham peso após a castração? Assim, foi falado também da taxa metabólica, né? Diminui o gasto metabólico, ele come a mesma coisa, ele acaba ganhando peso. Uma coisa bastante importante às vezes, a gente tende a culpar muito a castração pelo ganho de peso, mas nem sempre ela é a vilã. Às vezes, o gatinho a maioria dos gatos hoje vive em apartamento, eles às vezes têm pouco espaço para brincar, não é um ambiente horizontalizado, às vezes falta um pouco de atrativos para o gato fazer atividade física, e o principal fator às vezes, a ração não é adequada para o gato castrado, e a ração ela é colocada à vontade para o gato. Então, ele é como se ele vivesse todos os dias da vida dele indo para o rodízio. Sim. Ele come à vontade. Então, isso pode significar algumas coisas. Ele está entediado no ambiente, ele não tem onde brincar, ele não tem onde subir. O gato gosta muito de subir, ele sobe em árvore, ele sobe em muro quando ele é um gato de vida livre. Sim. No apartamento, ele precisaria ter locais horizontalizados para ele subir, prateleira, arranhadores altos, né? Tudo isso faria com que ele tivesse outras atividades que não estivessem relacionadas só à alimentação. Sim. Então, ele não precisa caçar, ele sabe que ele tem alimento à vontade, então ele acaba ganhando peso por causa disso. Às vezes, isso não está relacionado só com castração. A castração ela pode ser um dos pilares da obesidade, mas ela não é o mais importante. Tá? O principal é o manejo mesmo do ambiente e da comida. Então, assim, gato castrado engorda? Essa é uma pergunta assim, que a gente não pode culpar a castração pela obesidade. A gente tem que pensar em todos os fatores que envolvem o fato daquele gatinho estar obeso. Tá? Existe diminuição do metabolismo? Existe. Mas, assim, não é só esse o problema. Se a gente usar uma ração adequada, na quantidade adequada, a chance de ficar obeso não é tão alta. A redução do metabolismo está relacionada à quebra do ciclo reprodutivo, não é isso? Uma vez que você retira ali o testículo e o ovário, essa mudança vai acontecer e aí cai o metabolismo, né? A reprodução, ela é uma coisa que exige muito do organismo. Precisa ter muito gasto energético para reproduzir. Tanto o macho, para disputar território, brigar, encontrar uma fêmea, cruzar, isso tudo gera um gasto metabólico alto. A fêmea, por sua vez, também para ciclar, para produzir óvulos, para engravidar, para amamentar, isso também é um gasto metabólico alto. Uma vez que o organismo entende que esses eventos não vão mais acontecer, o organismo ele entra mesmo nesse modo de não precisa de tanta energia, vamos poupar. Então, assim, quanto mais ele comer, mais ele vai armazenar ao invés de gastar, né? Muito bom. O doutor, o Rodrigo, ele está acompanhando a gente, ele fala o seguinte, ele tem um gato que é castrado e agora eles adotaram uma gatinha nova de 2 meses. E aí esse gato adulto castrado, ele vai cheirando a gatinha por onde ela vai. E a pergunta dele é assim, será que ele ainda sente vontade? Será que ele ainda quer cruzar? Ele está castrado, isso acontece, doutora? Não, ele muito provavelmente ele está muito curioso pela gatinha nova, o cheiro dela é um cheiro que ele não conhecia, uma gatinha de 2 meses ainda não tem hormônio sexual, não está liberando hormônio no ambiente para estimular, e como ele já é castrado há muito tempo, ele não tem mais esse comportamento de procurar uma parceira, né?
Ele está curioso com ela, uma gatinha que chegou agora, eles estão se conhecendo, né? Quem é esse gato, vai morar aqui, não vai, é uma mudança na rotina. Então, assim, ela sendo fêmea, ela sendo macho, ele ia cheirar igual e não está relacionado com o comportamento reprodutivo. É mais uma curiosidade, conhecer esse parceiro novo de ambiente, né? Isso, adaptação. Ô, Eduardo, e aproveitando, já que a gente chegou no filhote, quando a gente castra um filhote, tem que ter um cuidado extra com a alimentação ou é igual adulto? Como que funciona essa mudança da alimentação para o filhote? Tem, Thiago, a gente precisa lembrar 2 pontos específicos, né? O primeiro deles é que é um gato castrado. Então, se é um gato castrado, ele já precisa ter uma alimentação diferente de um gato normal. Mas ele é um gato castrado filhote, então a gente precisa assegurar um crescimento saudável, a gente precisa assegurar uma manutenção do sistema imune desse gatinho. Então, a alimentação do gato, do filhote de gatinho, né, castrado, tanto macho quanto fêmea, não faz diferença aí nesse caso. A gente precisa utilizar ou recomendar aquele alimento que vai ter todos os benefícios para um animal castrado e também assegurar um crescimento saudável, porque a gente quer que esse filhote disponha ou demonstre o potencial genético que ele tem para crescimento. Então, o principal cuidado são esses 2. A gente unir os benefícios de um alimento para animal castrado, mas fazer com que esse animal não tenha uma deficiências aí para o crescimento normal dele. A gente tem que lembrar que o gato filhote, né, ele está num processo de construção de todo aquele organismo, né? E aí não pode faltar nutriente. Uma alimentação específica para um gato filhote e castrado, ela vai manter esse equilíbrio, né, Eduardo? Entre o crescimento e a castração. E o benefício da castração, porque se a gente for parar para pensar, tudo bem, é um filhotinho, mas ele já tem as mudanças metabólicas. Então, se a gente for fornecer para ele um alimento de filhote normal, ele não vai ter os benefícios do alimento castrado. E aí a gente pode ter o crescimento, por exemplo, o filhotinho crescendo obeso ou crescendo em sobrepeso, o que vai gerar N consequências lá no meio para o final da vida desse gato, inclusive a diminuição da expectativa de vida, né? Diminuindo a longevidade desse animal. Bom, doutora, a castração a gente falou, né? O Eduardo falou mais cedo, vamos voltar nesse assunto para quem chegou agora. Se a castração muda o apetite do gato, se faz ele querer comer mais ou menos. Você observa isso na clínica, no dia a dia, essa mudança no apetite? Pós-castração? Então, sim, pode acontecer, porque assim, o foco do organismo não é mais reprodutivo. Então, assim, o comportamento territorialista do macho mudou, o comportamento da fêmea de sair para encontrar um parceiro mudou. Então, às vezes, o foco deles não está mais relacionado com isso e eles, às vezes, vão comer mais, sim. O gato domiciliado, como eu estava explicando um pouco antes, ele não precisa caçar, ele tem um alimento de maneira fácil. O gato, na natureza, para ele comer, ele teria que... É o famoso eu que lute, né? Sim. Ele teria que sair, caçar, conseguir uma presa, e aí esse movimento envolveria também muito gasto energético, e aí ele se alimentaria. Hoje, o gato em casa, ele não vai caçar ninguém, ele vai na cozinha, ele vai na área de serviço, ele vai onde o potinho dele tá, que ele já sabe, e ele come o que ele quiser comer. Então, assim... como o foco dele diminuiu e não é mais reprodutivo, não é mais territorialista, o foco dele, às vezes, se volta para o alimento. Ele sabe que é fácil, que ele vai, é uma forma dele se recompensar. Então, assim, tem gato que ganha mesmo, aumenta o apetite, mas às vezes não é só o apetite, é o hábito de ter poucas coisas para fazer, de ter mudado o foco, que não é mais reprodutivo nem territorialista. Às vezes está relacionado mais com comportamento do que com fome propriamente dita, tá? Então, assim, o legal como já foi discutido antes, o alimento para gato castrado tem mais fibra, deixa o gato mais saciado. Estar saciado é uma coisa que diminui bastante o problema do gato ficar obeso, ficar pedindo comida. Quando o gato pede comida, o dono se sente afetado, fica triste, tá passando fome. Se ele come uma ração específica ou para controle de peso ou para castrado, que já tem mais fibra, é mais difícil disso aí acontecer, né? Dele não ficar saciado. Sim. Então, assim, teoricamente diminuiria a fome dele também, né?
Mas eu acho que está muito relacionado com o manejo do ambiente, com o dia a dia do gato, do que o fato dele sentir fome. E Então, a do gente que tem que pensar a um pouco mais castração em nisso. si, né? Do que a castração Sim, como um sim. gatilho para alterar o apetite, né? Não, eu acho que ela não altera, assim, tem algumas alterações, sim, como foi dito, pode aumentar, mas não é para tanto, sabe? Eu Aham. acho que a gente consegue, com o manejo adequado, com uma ração de qualidade que tenha fibra, Uhum. promova a saciedade, um E a ambiente onde ele nutrição, consiga né? brincar, onde ele consiga escalar, tudo isso, eu acho que o problema da obesidade ele é multifatorial. Pode ter um pouco de aumento de apetite pós-castração? Pode, mas tudo isso dá para ser controlado, Tudo bom. tá? O Tem Eduardo, muito vamos gato por pro aí castrado que está com peso ideal. que está com peso mais ideal do que aqueles não castrados, né? Exatamente, Eduardo, vamos lá para fazer mais um merchanzinho. Na minha lista está aqui para a gente falar sobre manejo alimentar do gato castrado, né? O que a Royal tem para oferecer de melhor de alimentação para o gato castrado? Bom, uma das coisas que a gente tem para oferecer, como eu falei anteriormente, principalmente por saúde mental, né, saúde cognitiva do gato, é a adaptação para o mix feeding. É a gente utilizar, então, o alimento seco e o alimento úmido em conjunto, para a gente oferecer uma fonte alternativa aí de percepção para o gato. Outra coisa importante, com relação ao manejo, como a doutora Aline falou, é que os gatos, na verdade, muitas das vezes eles ficam obesos porque eles estão entediados. Imagina, a gente costuma falar que o gato é um animal superativo, um gato de vida livre, aí tem vários trabalhos comportamentais que mostram que o gato ele anda por noite até 10 quilômetros ao redor do território dele. Então, imagina, a gente pega um animal e coloca ele dentro de um apartamentinho, então a gente precisa fornecer maneiras para esse gato se sentir estimulado. Então, além do alimento específico, né, da escolha de um alimento para gatos castrados, o manejo alimentar vai ser muito importante, principalmente se a gente estiver falando de manutenção de peso. Então, primeiro ponto, a gente seguir as recomendações de embalagem, como eu falei, como um ponto de partida, e aí a gente avaliar, ou o médico veterinário avaliar isso. E aí a gente tem as opções de colocar esse alimento dentro de comedor interativo, que são aqueles comedouros que o gatinho tem que aprender a colocar a patinha para descer o croquetezinho de ração. Tem vários, inúmeros meios, né? Dicas de manejo aí que a gente pode utilizar com os gatos castrados para tirar eles desse tédio e fazer com que eles não ganhem peso. Muito bom. Em relação à linha Royal Canin Sterilized úmida, quais os benefícios que essa linha pode trazer para os gatos castrados? Bom, ela tem uma formulação específica para gatos castrados, então os mesmos benefícios que a gente teria, então conteúdo adaptado de nutrientes, aumento de fibra, diminuição de energia, ela vai trazer também os benefícios do alimento úmido. Então, para um gato especificamente, que a gente sabe que é um pouco mais chato para tomar água e tudo mais, quando a gente introduz o alimento úmido, a gente também faz com que esse animal tenha uma ingestão maior de água, que vai diretamente influenciar na saúde urinária desse animal. Outro ponto importante é que quando a gente utiliza o alimento úmido, a gente pode estimular esse animal a comer melhor. Tem gatos, a gente tem os extremos, né? Gatos são difíceis de andar no meio termo, ou eles são muito glutões, ou eles são chatinhos para comer. Então, a utilização do alimento úmido aí, tanto sozinho como no mix feeding, pode estimular esses gatos que são um pouco mais, que têm um apetite um pouco mais caprichoso para poder ter uma melhor aceitação do alimento. E aí a gente tem os benefícios das sterilizers trazendo saúde de uma maneira geral para o gato. Trazendo nutrição, saciedade, trazendo evitar ali a obesidade, né, o peso ideal, tudo também com acompanhamento veterinário. Exatamente. Doutora, existe alguma doença que pode ser originária da castração? Existem doenças relacionadas ao ato de castrar? Existem algumas coisas que a gente precisa ficar de olho, tá? Sobre os machinhos. Muitas vezes a gente recebe um gato que é castrado e que tem comportamento de macho não castrado. O tutor chega na clínica falando, olha, ele ainda faz xixi fora do lugar, ele foge, ele quer cruzar, o que está acontecendo? Meu gato é castrado.
E aí, nessas situações, a gente precisa pesquisar a possibilidade desse gatinho ter sido castrado um testículo só dele. Às vezes, algum gatinho tem um testículo só na bolsa e só aquele testículo foi retirado e o outro testículo está em algum lugar. Né? Às Isso vezes a na gente cavidade, chama de, né? Dentro na da cavidade abdominal. a gente chama de criptorquídeo, né? Um gatinho que tem um testículo que não foi localizado na bolsa. Ou às vezes até os dois, tá? E aí faz ultrassom, procura o testículo está em algum lugarzinho na barriga do gato, no abdômen. E aí ele precisa ser retirado. Não é uma doença relacionada com castração, mas no momento da castração ela precisaria ter sido identificada aquela condição, para ele não ter que ser submetido à cirurgia 2 vezes. Na fêmea, existem, como é uma cirurgia de abdômen aberto, ela pode ter algumas complicações, sim, mas assim, não é frequente, são coisas assim que podem acontecer, mas de uma maneira estatística muito baixa. Doença relacionada com a castração, a gente teria reação ao fio de sutura, pode acontecer, mas quando se utilizam materiais adequados para cirurgia veterinária, e a cirurgia é feita numa clínica idônea, que tem todos os processos bem resolvidos, é mais difícil de acontecer. Em raros casos, o fio de sutura próprio ele pode causar reação, mas é super, super raro. E depende muito do organismo do gato, né? Oi? Depende do organismo do gato. Você falou muito da asepsia ali do centro cirúrgico, sim, né? Da clínica veterinária de confiança. Mas assim, mesmo quando tudo é feito de maneira perfeita, limpinha, alguns gatos eles desenvolvem a reação ao fio de sutura. Pode acontecer e não está relacionado com a castração em si, com a técnica cirúrgica, nem com o local, nem nada, mas com o organismo do animal. Certo. A hérnia incisional na fêmea pode acontecer também. A hérnia é quando tem uma descontinuidade da musculatura, ela pode não aderir adequadamente, né, depois da cirurgia, não e ali originar uma hérnia. Não cicatrizar. Isso. E ali originar uma hérnia pequenininha, que pode ser corrigida facilmente depois. Não é uma doença, mas é uma situação que pode estar relacionada. Síndrome do ovário remanescente pode acontecer também se ficar um fragmento de tecido ovariano. Às vezes a fêmea pode ainda demonstrar comportamento de cio mesmo depois de castrada. Sim. E também, assim, dependendo do local onde a cirurgia for feita, se não tiver os cuidados profiláticos de asepsia e de limpeza, existem os quadros infecciosos agudos que podem vir logo depois da cirurgia. Mas assim, com os cuidados certinhos pós-cirúrgicos, né? Oi? Os cuidados certinhos de asepsia, o cuidado em casa, de recuperação com gato, já evita esse problema. Que, assim, existe uma coisa que a gente chama de planejamento cirúrgico. Você senta com um profissional, ele te explica, faz o planejamento, os exames pré, faz a cirurgia, faz o cuidado pós-operatório e, em geral, é tudo muito tranquilo. Mas, assim, se a gente pensar parar para pensar nos problemas que podem estar relacionados com a castração, com os problemas que podem estar relacionados com a não castração, sabe que é muito mais seguro castrar do que não castrar. Sim. Até porque são problemas que podem acontecer em situações muito raras, assim, não é comum. É muito mais comum a gente ver problemas relacionados com a não castração, né? Que são os tumores mamários, a piometra, a pseudociese, gravidez psicológica, vaginite, enfim, várias outras coisas relacionadas à não castração. Tá certo. Eduardo, e quando a gente castra um animal idoso, quando esse animal chega na fase idosa, essa alimentação ela tem que ter algum cuidado especial? Precisa sim, Thiago. E aí a gente começa a pensar em alguns outros aspectos, né? Então, ele é um gato castrado e ele é um gato idoso. Então, a gente sabe que o idoso, por si só, ele já tem toda um outro tipo de metabolismo, toda uma outra resposta metabólica, nutricional, enfim. E é importante lembrar que o gato ele tem 2 fases de envelhecimento, que são bastante perceptíveis. Então, o gato, depois dos 7 anos, mais ou menos, ele começa, de certa maneira, a parecer um pouco com um cachorro. Então, ele começa a engordar mais fácil, ele começa a ficar um pouco mais preguiçoso. E aí, esse gatinho dos 7 aos 12 anos, ele tem essa fase. Depois dos 12,
ele é um outro tipo de gato. Ele é aquele gato que começa a ficar magro sem motivo aparente, ele começa a perder musculatura. Então, a gente precisa atender especialmente as necessidades de um gato castrado com essas diversas fases do envelhecimento. E aí a gente tem as formulações específicas, lembrando que geralmente quando o gato começa a ficar idoso, ele também começa a perder paladar, começa a perder o olfato, e aí, mais uma vez, o elemento úmido ele vem para ajudar, auxiliar aí a ter uma opção de alimentação bastante importante para uma nutrição adequada desses gatos que estão envelhecendo. E hoje não é incomum a gente ter paciente aí de 18, 19 anos felinos, né? E aí a gente tem Royal Canin para apoiar todas as fases de vida do seu gato, desde a fase filhote, desde o filhotinho lá que foi castrado até todo o acompanhamento dele. Que chegam lá nos 15, 16 e 18 anos. Exato. Pessoal, é isso aí. A gente vai ficando por aqui, já vai dar o nosso horário. Eu quero agradecer, Eduardo, muito obrigado pela presença hoje. Quer dar um último recadinho? Foi um prazer. Aí? Foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer dividir um pouco da experiência que o Royal Canin tem com vocês, e contem com a gente para a saúde e longevidade dos seus animais. É isso aí. Se vocês quiserem conhecer mais os produtos da Royal Canin, visitem as lojas Cobase. Nesse momento de pandemia, usando máscara, tá? A loja está preparada, tem álcool em gel para vocês, para os clientes, para os tutores estarem em segurança nas nossas lojas, né? Lembra da máscara. E também visitem nosso site, nosso aplicativo, que toda a linha Royal Canin está lá disponível para você. Muito obrigado, doutora Aline, mais uma vez com a gente aqui. Quer dar um último recadinho, doutora? Eu queria só agradecer, eu adoro participar dos programas, falar sobre gatos é um prazer enorme para mim, e quem tiver qualquer dúvida, a gente está aqui na SPET Vila Lobos, aqui do lado da Cobase Matriz, todos os dias. Se precisar de alguma coisa com os gatinhos, com os cães, nós estamos aqui com o enorme prazer de atender todo mundo. Inclusive, estou aqui agora. Tá neste momento lá na clínica. Neste momento estamos trabalhando. Tiago, brigadão, viu? Obrigada mesmo. Agradeço. Hoje, 10 de setembro, que é o dia que a gente está fazendo essa live, a doutora Aline está trabalhando na SPET Vila Lobos, né? E se você quiser saber o telefone da clínica, o horário de funcionamento da clínica, é só entrar no nosso site, lá em nossas lojas, que tem todos os horários da nossa clínica parceira SPET. Eu também agradeço a presença de vocês que acompanharam a nossa live, e daqui a 15 dias, lá no dia 25, eu vou estar de volta com mais um tema sobre o mercado pet ao vivo aqui na TV Cobase. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.